Pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo da Roça. Hoje nós vamos estar falando da área da construção civil e hoje nós trouxemos uma empresa muito bacana que está com crescimento e expansão, que é a Leão Máquinas. E hoje estamos aqui com o Marcelo Pérez, que vai falar um pouco quem que ele é e quem que é a Leão Máquinas. Legal, Evandro. Obrigado mais uma vez. Grato por estar aqui com essa oportunidade, conversando com vocês no podcast Papo da Roça. E falar um pouco sobre Leão Máquinas e construção civil, mini escavadeiras ou escavadeiras compactas, como a gente pode pontuar. Acho que hoje é o nosso foco, o nosso propósito. E a gente falar sobre o crescimento da Leão Máquinas com esse mercado, é muito agradável a gente falar sobre isso, porque a gente vem prosperando com um crescimento que eu diria para você é um crescimento realmente exponencial. O mercado de mini escavadeiras, de mini máquinas em geral, ele tem crescido muito, né? E a gente está, vamos dizer assim, acompanhando de perto toda essa tendência, todo esse movimento. Marcelo, quando nós falamos de construção civil, nós estamos falando de uma área que tem um crescimento de 6% do PIB no país. Nós estamos falando de uma área que teve 44% de crescimento somente esse ano e que gera 24% de emprego. E eu queria saber de você quais são as máquinas que vocês têm que pode atender o pessoal da área da construção civil. Legal essa pergunta, Evandro, e é bacana a gente pontuar aqui que a Yammer, assim, no mercado, ela se destaca de uma forma muito intensa, porque ela tem desde a máquina de 1 tonelada de peso operacional até a máquina de 10 toneladas de peso operacional. Qual é a grande característica disso? Como você mesmo falou, o mercado de construção civil é um mercado intenso, é um mercado de crescimento rápido, é um mercado que evolui muito rapidamente, né? E a Yammer, nesse segmento, o que ela faz? Ela coloca máquinas para uma gama de clientes que vai trabalhar desde aquela obra residencial pequena, que ele vai abrir um baldrame, vai abrir uma piscina, até aquele cliente maior, que vai fazer um empreendimento imobiliário com torres, onde ele tem uma escavação maior, de estacas, coisas desse tipo. A Yammer está presente no segmento, eu costumo referenciar, de A a Z da construção civil, né? E isso aliado à praticidade de ter a máquina compacta e com outros diferenciais afora aí para a gente comentar também ainda nesse podcast. Bacana, Marcelo. E vamos falar agora sobre prestação de serviço. Vamos dizer que hoje eu acordei, fui lá e comprei uma máquina na Leão Máquinas com você. Comprei essa máquina, você consegue dar um suporte para o meu funcionário, com treinamento, para como ele pode gerir aquela máquina da melhor maneira possível? Positivo. A Leão Máquinas tem um compromisso muito importante com o cliente voltado para a seguinte situação. Eu vou te vender o equipamento, eu vou te entregar o equipamento, eu vou te apresentar o equipamento, mostrar exatamente o que pode e o que não pode ser feito, o que deve e o que não deve ser feito, para que a gente tenha uma vida útil do equipamento sem nenhum comprometimento. A Leão Máquinas está preocupada em vender para você, mas não só em vender, a entregar o conceito da mini escavadeira juntamente com o conceito de prosperidade. É realmente você comprar o equipamento para você, num primeiro momento, investir e ter um retorno com isso. Você tem que ter rentabilidade com isso. E a certeza de que você vai ter isso comprando uma máquina na Leão Máquinas e Yammer é 100%, é certeza. Marcelo, digamos assim, eu comprei uma máquina de vocês, estou com a máquina de vocês na obra e amanheceu aquele dia, digamos assim, meio de tempestade, que as coisas estão começando a dar errado. A máquina quebrou, vocês conseguem me atender com peças? Vocês têm estoque, digamos assim, para me atender rápido? Vamos lá, Evandro, vamos falar bastante sobre esse assunto, porque é muito importante. Eu falo assim, na hora de vender o equipamento, você quer comprar, eu quero vender, o detalhe financeiro uma vez acertado, a negociação está concluída. Maravilha. A Leão Máquinas ela tem uma preocupação que vai além da venda, é o depois, a parceria, a continuidade e aonde esse ciclo se inicia, na verdade, é na venda do equipamento. Você comprou o equipamento, colocou na obra, está trabalhando, a máquina apresentou problema. Vamos lá. Nosso pós-venda, uma equipe técnica altamente treinada pela fábrica. Além disso, carros oficina preparados para atender o cliente na obra, onde quer que ele esteja, com material, com ferramental, com peças de reposição e sobressalente à disposição para que isso aconteça.
Isso é uma cadeia que está interligada para que o cliente seja privilegiado disso. De que forma? A Iamar, sediada em Indaiatuba, ela está na cidade de Indaiatuba, em São Paulo, há mais de 60 anos. A Iamar aqui, ela fabrica algumas outras linhas de equipamentos, de máquinas, onde ela tem as peças de reposição também, todas estocadas na fábrica. A mini escavadeira Iamar, embora ela ainda seja fabricada no Japão, o que é muito bom, porque o conceito de produção do oriental, principalmente do japonês, é diferenciado. Ela tem as máquinas chegando no Brasil, distribuídas em território nacional, a partir da fábrica em Indaiatuba. Onde entra o pós-venda? Além da Iamar trazer peças de reposição para a mini escavadeira, a gente tem aqui peças que são intercambiáveis em todas as linhas. Ou seja, muitas vezes tem componentes que não precisam ser trazidos do Japão para atender a mini escavadeira em si. Às vezes, esse componente ele é intercambiável de um motor que a Iamar fabrica, é intercambiável de um trator, ou até mesmo, vamos dizer assim, de outras partes que são desenvolvidas e são aplicadas na escavadeira. Então, com relação a peças, a gente fica muito tranquilo. Com relação à mão de obra, a gente tem uma estrutura técnica, um quadro técnico treinado que vai dar esse atendimento, mas tem um detalhe mais importante que tudo isso. Iamar é garantia de economia e baixa manutenção. Isso é muito importante. Iamar é aquela máquina que você começa a trabalhar, não é que não vai dar problema. Um dia ela vai dar. Quando ela der problema, nós vamos estar ao seu lado. E enquanto ela não der problema, vai trabalhando com ela que você vai ficar muito satisfeito. Pensando em economia, quanto que o construtor ele consegue economizar com a máquina de vocês? Vamos falar na área do diesel. Vamos lá. Consumo de combustível. É impactante essa informação. Se nós pegarmos uma máquina nossa, que em média tem um peso operacional de 10 toneladas, o grande diferencial dos nossos equipamentos não está só na dimensão, está no custo operacional. Custo operacional, você pega muitas vezes uma retroescavadeira ou até uma máquina de 15, 20 toneladas, a partir do momento que você deu a partida nela, você está consumindo em torno de 12, 10 litros de diesel por hora trabalhado, né? Isso é muito impactante, porque na nossa máquina a gente está falando em um consumo de 8 litros de diesel por hora trabalhado. Então, a gente fazendo uma conta a grosso modo, uma economia de até 40% de combustível, isso no decorrer do espaço de mês ou ano, o custo operacional reflete muito no investimento assertivo na linha Iamar com mini escavadeira. Marcelo, os economistas dizem que o próximo ano prevê um crescimento de 1,5% a 2% na área da construção civil. Baseado nessas informações, eu sei que a Leão Máquinas está preparando, mas o que ela tem de diferencial? O construtor que está procurando uma máquina pode encontrar na máquina de vocês? Legal, vamos lá. Esse crescimento realmente é estimado no mercado, é fato, a gente já tem essa informação, esse dado. Embora, quando a gente fala construção civil, Evandro, a gente tem que lembrar que o crescimento esperado na construção civil é legal, ele reflete bastante para a gente, mas mais que isso, a gente tem um dado que é o crescimento na construção civil de maquinário, né? A Iamar, ela está interligada com a ABMAC, que é a Associação Brasileira de Máquinas, e a gente extrai essas informações aí, estratifica do que já vem acontecendo e previsão do que vai acontecer. E a gente tem um cenário desenhado de um crescimento aí do mercado de mini escavadeiras, ou seja, escavadeiras até 10 toneladas de capacidade de peso operacional, onde a gente tem um número desenhado num crescimento aí em torno dos 10%, 12% em relação ao que nós já crescemos esse ano, né? A Leão Máquinas ela vem num momento muito privilegiado com tudo isso, juntamente com a Iamar. A gente consegue estratificar agora, nós estamos aí final do mês 10, indo para o mês 11, e a gente já tem um crescimento em relação ao ano passado de maior de 150% em relação ao número de máquinas vendidas no mercado. A gente também consegue enxergar, hoje a Leão tem um share de mercado, o nosso market share Leão e Iamar com construção civil, a gente está em 35% de market share. Isso no estado do Goiás é uma fatia muito significativa. A gente está falando de um estado muito ativo para a nação, muito representativo com a construção civil. A gente tem exemplos aqui, nós estamos em Rio Verde, né? A Leão atua no estado inteiro, mas com uma base, a matriz em Goiânia e com uma filial em Rio Verde.
e a gente percebe esse movimento de construção civil em Rio Verde muito forte. Existem empreendimentos imobiliários muito grandes. A Leão, com tudo isso, ela está se preparando com estoque de máquinas para atender o cliente no menor prazo possível. A Leão está se preparando com estoque de peças para, caso precise de manutenção, atender o cliente também no menor espaço possível de tempo. E é claro, a gente está preparado também com mão de obra. A mão de obra é muito importante e a gente tem ali a equipe técnica, o corpo técnico treinado, o corpo comercial também muito desenhado, muito bem treinado para ser realmente consultivo, não só vender o equipamento. Então a gente está com esse desenho todo formado já para 2025 e tenho certeza que aí a gente tem um ano de sucesso pela frente também para colher grandes frutos juntos ao nosso cliente. Marcelo, falando de tecnologia, o que a Leão Máquinas tem de tecnologia para suas máquinas? Tecnologia. A Iamar ela tem um passo bem desenhado com a tecnologia. A Leão também segue essa tendência. A Iamar está pensando sempre em alguns aspectos do tipo: como eu posso poluir menos, como eu posso economizar mais, como eu posso fazer gastar menos combustível, e a gente está muito preparado para isso. Por exemplo, a Iamar traz na máquina dela, embarcada de série, né, a tecnologia do Smart Assist Remote, o SAR. O que é isso? O Smart Assist nada mais é do que um GPS interligado com a máquina que faz monitoramento constante dela para não só identificar onde a máquina está, mas para identificar códigos de erros, facilitando a manutenção, para qualquer momento que essa máquina esteja desregulada, emitindo um nível de monóxido de carbono, dióxido de carbono além do normal, já acusa também no Smart Assist. Então esse monitoramento é feito em tempo real. Isso acontece 24 horas por dia e o cliente tem acesso a isso junto com o nosso pessoal do corpo técnico de pós-venda. Então, às vezes, o cliente não se atentou a esse detalhe, mas o nosso pós-venda já está ligando para ele falando: olha, tem alguma coisa de diferente no seu equipamento. Vamos dar uma parada para fazer uma revisada? Quando que isso pode ser feito? Isso é muito interessante. Juntamente com isso, algumas máquinas da linha vêm com dispositivos, por exemplo, autodesaceleração. Eu estou dentro da máquina, estou trabalhando, mas a obra teve que parar um pouco. 4 segundos após essa parada, a máquina está trabalhando acelerada, está com o giro alto do motor. 4 segundos após a gente não movimentar nenhum comando, a máquina automaticamente reduz o giro do motor para a capacidade mínima, a máquina fica em marcha lenta e ali ela está emitindo menos poluente e consumindo menos combustível. A partir do momento que eu dei um toque leve em algum dos comandos, ela retoma a rotação que estava antes com agilidade para a produtividade que vinha sendo executada antes. Então são diferenciais desse tipo que no final de um período, aí, de um ciclo, vamos falar assim, reflete enormemente aí quando a gente fala de carbono na atmosfera, de consumo de combustível e tudo mais. Tenho certeza, tanto a Leão quanto a Iamar estão muito bem preparadas para isso também. Você comentou sobre Rio Verde, você tem alguma história de sucesso, algum acontecimento que aconteceu aqui que você pode passar para a gente de experiência, que pode servir para aquela pessoa que está agora querendo, desejando comprar uma máquina e pode servir para ela como uma referência? Positivo, temos sim. Nesse meu decorrer aí com o Iamar, eu trabalho com máquinas desde 2010, com o Iamar desde 2013. E assim, tem várias histórias de sucesso que a gente tem aí em mente, que a gente poderia estar contando aqui para vocês. Mas uma bem pontual que eu tenho é um cliente aqui da região de Rio Verde, onde ele era funcionário de uma empresa, ele e o irmão dele, CLT, carteira assinada, tudo direitinho. Mas ele já vislumbrava comprar uma máquina Iamar para trabalhar com a locação, com a prestação de serviço, esse tipo de coisa. E uma vez conversando conosco na Tecnoshow, né, ele já havia estado na Tecnoshow no ano passado, esse ano ele foi lá novamente, a gente bateu um papo e ele voltou a expressar a vontade dele de comprar o equipamento. E para minha surpresa, quando ele expressou a vontade, a gente começou a conversar com um pouco de mais tempo, ele tinha uma planilha desenhada de quanto ele ia gastar na máquina, quanto ele ia gastar de combustível, quanto que a máquina ia render para ele. Ele tinha o plano de negócio dele, o business plan, que o pessoal fala hoje em dia, estava realmente tudo pronto, tudo desenhado. E aí ele era um funcionário CLT e
O banco, para financiar uma máquina, põe algumas dificuldades. Linha amarela não é um financiamento como de veículo, por exemplo. Tem algumas, né, limitações. E nós apostamos junto com esse cliente, levando uma linha de crédito, um recurso nosso, para que ele adquirisse a máquina. Essa é uma verdadeira história de sucesso. Esses caras compraram a máquina, um deles saiu primeiro do emprego para assumir a operação do equipamento. Assumiu a operação, nós estamos falando do mês de abril, nós estamos agora em outubro. O outro irmão já se desligou também. Estão os dois agora focados na máquina e preparados para comprar a segunda. Existe aí um cronograma montado, a gente está em contato. Creio que até dezembro, no mais tardar janeiro ou fevereiro, eles vão estar adquirindo a segunda máquina. Então, isso para a gente é muito gratificante, porque a gente enxerga assim, eram pessoas que estavam com o espírito empreendedor e precisavam apenas de um gatilhozinho a mais para que isso se transformasse em realidade. Hoje a realidade desse pessoal é fantástica. A gente sabe que eles ainda estão plantando, né, esse crescimento, mas o pontapé inicial foi dado e é uma história de sucesso, com certeza. Falando daquilo que você comentou sobre a linha de crédito, que a gente sabe que há uma dificuldade maior para a pessoa que está querendo comprar uma máquina, que é diferente de querer financiar um carro popular. E baseado nisso, a Leão Máquinas, ela consegue ajudar no financiamento? Sim, a Leão Máquinas, ela enxerga assim, a gente valoriza muito o espírito empreendedor do nosso povo, né? O brasileiro, ele tem por si só essa vontade, essa garra de conquistar, de crescer, de buscar, de ter seu próprio negócio. É claro, a gente tem que ter maturidade, pé no chão para a gente conversar, porque envolve parte financeira, mas a Leão, ela tenta sempre buscar alguma alternativa para esse perfil de cliente. Vamos tentar o financiamento, não deu certo. Vamos tentar a opção consórcio. Pô, o cliente tem uma parte do recurso, mas não tem o recurso todo. O consórcio é uma ferramenta um pouco mais fácil. Vamos utilizar esse recurso de lance, vamos contemplar, vamos vender a máquina para o cliente. A Leão entende, por exemplo, a gente fez agora, em outubro mesmo, tem uma promoção rodando. A Leão está vendendo a máquina com entrada, mas 14 parcelas sem juros. No mercado de hoje, onde taxa Selic vem aumentando, onde os bancos estão mais restritivos, às vezes você tem um cliente que já tem uma empresa de locação, de andaime, de betoneira, esse tipo de coisa, que já tem um fluxo de caixa em andamento, tem um recurso financeiro capitalizado. Esse perfil de cliente, muitas vezes ele não vai precisar nem ir no banco tomar dinheiro. A gente vai facilitar para ele, levando a máquina, com um recurso de entrada e parcelando sem juros em 14 anos. Ou seja, são maneiras, são artifícios que a gente cria para que, de uma forma dentro da regra, esse cliente tenha acesso até a máquina. Isso é fundamental para nós. Eu falo assim, para tudo tem um jeito, né? A gente só precisa achar o jeito sempre da forma legal, nunca fugindo desse escopo. Mas para tudo tem um jeito. O cliente chega lá na Leão, apresenta para a gente, olha, eu tenho aqui, a máquina custa, sei lá, 150 mil. Eu tenho 20 mil, mas eu quero o equipamento. Amigo, senta aqui, vamos conversar. O que mais você tem? Ah, eu estou disposto a vender meu carro, a bicicleta. Não sei, a gente vai encontrar uma saída, uma solução para você comprar sua máquina, com certeza. É isso. Então, a Leão Máquinas, ela não vende, ela realiza sonhos, vamos dizer isso. Realiza sonhos. Eu acho que o realizar sonho é fundamental, né? A gente enxerga em cada cliente uma realização de sonho. E o mais legal que isso, eu com a experiência que eu tenho, esse tempo que eu estou no mercado, quando eu vejo esse cliente depois trabalhando com equipamento e ganhando dinheiro, eu realizei o meu sonho. O meu sonho é olhar esse cara e falar assim, esse cara venceu. Esse cara apostou no caminho certo e eu estava lá para pôr a luz para ele seguir esse caminho. Na verdade, eu estava lá para pôr a máquina para ele seguir esse caminho. Isso sim, né? Era isso. Não, certinho. Marcelo, o papo está muito bom, está muito gostoso. Eu queria conversar mais, mas infelizmente nós temos que encerrar aqui. Mas antes de encerrar, você pode passar para a gente como que faz para encontrar você, encontrar a Leão Máquinas nas redes sociais, telefone, como que seria? Vamos lá, a Leão Máquinas, ela tem um trabalho muito ativo nas redes sociais, né? A mídia digital, vamos falar assim, isso hoje é fundamental. Então entra lá no Instagram, @Leão Máquinas e adiciona lá, passa a seguir a Leão Máquinas.
A gente vai ter muito material, muito conteúdo para que você, mesmo antes de comprar sua máquina, você entenda um pouco mais o perfil, aonde você vai trabalhar, quando que eu vou precisar de uma máquina de 1 tonelada, de 2, de 10. Então ali você consegue ver bastante coisa. Eu tenho um perfil no Instagram que é @MarceloPérezFerreira, tudo junto, que tem muito material também, Yamar e Leão Máquinas ali, tem curiosidades de operação, tem vídeos nossos lá apresentando a máquina aos clientes, apresentando às vezes algum tipo de serviço diferenciado. É muito importante a gente falar isso, Evandro, se você me permite, para a gente finalizar. A máquina escavadeira, eu considero ela quase um canivete suíço, que tem algumas funções que trazem conforto e segurança para você. Você compra a máquina pensando somente em escavar. Aí você descobre que você pode adaptar, é um acessório, não é uma adaptação, é um opcional, né? Você tira a concha e coloca uma perfuratriz. Imagina que antigamente você fazia isso num trado, na mão, para fazer uma broca, para você fazer realmente a base, o alicerce da sua casa. Hoje você faz com a máquina, o que você levava 40 minutos, 1 hora para fazer uma broca de um trado de 4, 6 metros, hoje você faz em 10 minutos, 8 minutos faz uma perfuração de 6 metros, 6 metros e meio. Então assim, quando você começa a enxergar que além da escavação você tem aí outras funcionalidades, é muito legal, tem muita coisa aí para o pessoal conhecer. E lá no Instagram eu acho que é a melhor fonte, YouTube tem esse material também da Leão. Então é isso aí, pessoal. Primeiramente, muito obrigado, Marcelo, por ter dado esse minuto aqui para a gente, por ter exposto um pouco aqui o conhecimento seu e falar um pouco da Leão Máquinas. Eu venho pedir aqui para você que você venha nos acompanhar, venha seguir a gente e venha seguir a Leão Máquinas. Até o próximo episódio, pessoal.